Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa. Bora dar uma olhadinha no que a gente vai ter na nossa aula. Aula 17, revisão e avaliação. Bastante coisa aí para o nosso conteúdo, então, sem mais delongas, bora para a nossa aula. Então a gente vai dar uma olhadinha aí, principalmente em alguns aspectos de linguagem, a linguagem verbal, não verbal, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Bora dar uma olhadinha aí na nossa primeira cartela, que trata justamente sobre linguagem verbal e não verbal. A gente tem vários ícones aí fazendo referência, esses símbolos, todos eles vão tratar justamente sobre linguagem verbal e não verbal. O próprio texto, a gente sabe, dando essas definições, é um exemplo de linguagem verbal. Então o texto diz o seguinte: nos estudos linguísticos, encontramos frequentemente os termos linguagem verbal e linguagem não verbal. Isso ocorre devido à diversidade de modos nos quais a linguagem humana pode se manifestar. Então a gente sabe que linguagem tem a ver com comunicação, transmitir e receber informações, e isso pode acontecer de várias formas, como diz ali o texto, dependendo da intenção comunicativa presente em cada momento. Então, pode acontecer de uma forma verbal, de uma forma não verbal, ou mesmo numa forma que misture os dois, que é a linguagem híbrida que nós veremos. Continuando, a gente tem aí linguagem verbal, é aquela que usamos quando nos comunicamos com palavras. Muito atento a isso aí, tá? Então, seja na fala ou na escrita, a ideia é que precisa se utilizar as palavras. Seja falada, linguagem oral, escrevendo a linguagem escrita. É muito importante destacar isso, porque algumas pessoas acham que verbal só está relacionado com falar. Isso não é bem verdade, tá? A escrita, aqui quando escrevemos, né, também seguimos uma estrutura que depende de regras específicas. Então a nossa linguagem verbal, ela lida com palavras. Encontrei palavras, sejam elas verbalizadas oralmente ou de forma escrita, nós vamos ter aí o nosso exemplo de linguagem verbal. Esse é o nosso primeiro tópico. Na sequência, a gente fala um pouquinho sobre alguns exemplos de linguagem verbal, que são o uso dessas palavras em contextos específicos, vários contextos. Baixe este aplicativo para facilitar suas compras online. Então, se eu dou uma instrução verbal direta para utilizar o aplicativo, eu estou utilizando essa linguagem. É muito comum quando a gente abre o celular, a gente dá uma olhada em algum aplicativo que também vai querer te levar para outros aplicativos, às vezes daquela mesma empresa ou de uma empresa parceira. A gente vê várias dessas instruções, né? Você já viu um novo modelo de smartphone que foi lançado? Aqui a gente tem uma pergunta verbal que inicia uma conversa sobre um novo modelo de smartphone. Então você chega na escola, por exemplo, encontra um amigo, vai falar sobre um modelo de smartphone, você vai perguntar para ele. A linguagem oral aí funcionando justamente para exemplificar essa linguagem verbal, a linguagem que está utilizando palavras. E utilizando palavras, eu caracterizo essa linguagem verbal, sejam elas escritas ou, nesse caso aqui, de uma forma oralizada, tá bom? O manual do usuário do computador explica como instalar o software. Aqui a frase verbal descreve a fonte de instruções sobre como instalar um software, como se você comprasse algum produto ou algum vendedor te informasse sobre esses aspectos, mais uma vez trazendo aqui o aspecto verbal para caracterizar esse tipo de linguagem que é a linguagem verbal. Então a gente falou aqui sobre linguagem verbal, demos alguns exemplos, a gente viu que também precisamos lembrar o que é a linguagem não verbal. A necessidade humana de comunicar-se acaba fazendo com que se vá além da linguagem oral ou escrita. Essas são as formas clássicas, né? O ser humano vai, se comunica, troca palavras, isso desde que a linguagem foi se desenvolvendo. Ao mesmo tempo, depois vai se desenvolvendo também a escrita, a representação dessa linguagem falada de uma forma formal ao longo dos séculos, mas o ser humano também busca outras formas de se comunicar. Então, as formas não verbais
são um modo de alcançar o objetivo de transmitir e receber informações. Linguagem, lembrem sempre disso, funciona para comunicar-se, para transmitir e receber informações. Então, para isso, a gente utiliza índices, ícones, símbolos, entre outros elementos que vão representar essa linguagem não verbal. Tudo isso funcionando para transmitir essa informação. Então, a linguagem não verbal pode ser tão eficiente a ponto de ser compreendida por diferentes povos e grupos. Afinal de contas, se você tem a linguagem verbal e um falante, por exemplo, de língua portuguesa, você vai ter dificuldades para se comunicar utilizando o português com um falante de língua alemã, porque ele não conhece o português. Se é alguém que está estudando, você pode até trocar alguma palavra no seu idioma, ou se você estuda alemão, no idioma dele. Mas a ideia é que a linguagem não verbal pode ser tão eficiente que até pessoas de diferentes grupos, diferentes etnias, países diferentes, também podem se comunicar se há o impedimento da língua. Justamente por meio da linguagem não verbal, alguns sinais, algumas coisas que são universais, né, que valem tanto no Brasil quanto em outros países. Nem todos os símbolos, nem todos os gestos que você fizer vão ser compreendidos no mundo todo, mas boa parte dele pode compreender alguns gestos que você está fazendo e dessa forma você pode também ter você pode conseguir se comunicar, tá bom? E os exemplos de linguagem não verbal? Nós temos aí o emoji de sorriso, bem clássico, né? A gente já tem aqui na linguagem da internet, principalmente, o surgimento do emoji de sorriso. Na verdade, ele já existe antes da internet, mas se popularizou bastante por conta da troca de SMS, troca de torpedos. Vocês são da época do torpedo? Não são da época do torpedo, mas usam aplicativos de mensagem em que o emoji de sorriso aparece bastante. Às vezes você não precisa escrever nada, é só colocar o emoji de sorriso para dizer que está satisfeito com alguma coisa. Então, enviar uma mensagem de texto para um amigo sobre um novo aplicativo, você pode incluir um emoji de sorriso para indicar que está animado com a novidade. Assim funciona a comunicação. Gestos de deslizar na tela do celular. Quando alguém está mostrando como usar um novo recurso em um smartphone, pode fazer gesto de deslizar na tela para demonstrar como navegar entre as opções. E isso está tão no nosso meio hoje em dia, né, que alguns celulares, só de você fazer gesto com ele, você já consegue acessar algumas funcionalidades, ligar a lanterna agitando, por exemplo. Tudo isso também mostra um pouquinho sobre transmitir informações e o smartphone ele responde, né? Então, esses são alguns bons exemplos aí de linguagem não verbal. Nós temos o emoji de sorriso, nós temos esses gestos que ajudam a gente a compreender também, por exemplo, como lidar com um smartphone. Então, a expressão facial também é uma forma de linguagem não verbal. A gente fala alguma coisa para uma pessoa, para algum parente, para algum amigo, e a forma que nós vemos essa expressão, a linguagem corporal, o modo como ela começa a se comportar a partir daquela informação, também é uma forma de linguagem não verbal. Ao receber um prêmio de tecnologia inesperado, como um smartwatch, a expressão facial de surpresa pode indicar reação positiva diante da novidade. Você ganhou lá aqueles relógios que tem várias funcionalidades que fazem com que você nem precise mais do seu celular. Você ficou super animado, viu aquele item lá, achou bastante extravagante, uma coisa assim, uma novidade, e você ficou com um sorriso de orelha a orelha, ou ficou espantado, como se você não esperasse aquilo, mas também demonstrando que você se interessou por aquele elemento. Perfeito? Então, linguagem não verbal, aí nós tivemos alguns exemplos que falam sobre. E a linguagem híbrida ou mista, também chamada de mista, você já viu um filme, um desenho animado, onde os personagens falam e ao mesmo tempo fazem gestos, expressões engraçadas com o rosto. Isso é um exemplo de linguagem híbrida, bastante usada no cinema, nas animações, bastante usada no teatro, em que a gente ouve, lê de várias formas a linguagem verbalizada, ela está ali de forma oral, aquela linguagem que a gente reconhece como verbal, mas ela vem associada ali aos gestos, à linguagem corporal, às expressões, e isso faz com que tenhamos tanto a linguagem verbal e não verbal funcionando ao mesmo tempo. Então, a linguagem híbrida é como uma mistura das duas coisas, palavras e gestos, que é quando usamos tanto as palavras quanto as nossas expressões faciais, gestos das mãos e do corpo para nos
comunicarmos. Então, transmitir e receber essas informações, misturando a linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo. Isso vai caracterizar uma espécie de linguagem híbrida ou mista. Os exemplos de linguagem híbrida ou mista, a gente tem aí, ao receber um presente de aniversário, nossa, que presente incrível, muito obrigado. E tudo isso você diz enquanto abraça e sorri para a pessoa que te deu aquele presente. Isso aí é um exemplo de linguagem híbrida ou mista, de como nós temos a linguagem verbal e a não verbal. E essas apresentações no teatro, filmes, novelas, todas elas também utilizam bastante, afinal de contas, tudo isso ajuda a enfatizar, a dar ênfase àquilo que aquele artista está tentando transmitir perfeitamente. A gente falou de linguagem verbal, falamos de linguagem não verbal. Esses elementos são bastante importantes para a gente compreender um pouquinho sobre esses elementos. Tá bom? Linguagem verbal, quando nós temos palavras, tanto de forma oral quanto de forma escrita, e a linguagem não verbal, também buscando o objetivo da comunicação, mas agora por meio de ícones, de símbolos, de gestos, tudo o que não envolve palavras, perfeito? E a linguagem híbrida, misturando tanto as palavras quanto essa ideia mais de imagem, mais de som, mais de gestos, expressões, tudo isso, quando funciona ao mesmo tempo com as palavras, caracteriza a linguagem híbrida. Agora a gente vai para o nosso próximo tópico, olha aí na cartela comigo, que são os tipos de sujeito. Tá bom? A gente sabe, então, que o sujeito vai ser esse ser sobre o qual uma oração diz algo. O núcleo do sujeito é o elemento principal que constitui o sujeito da oração. Lembrando que o sujeito vai ser esse elemento sobre o qual a oração diz algo. A partir disso, nós temos tipos de sujeito. O primeiro deles sendo o sujeito simples, lembrando que o núcleo é aquela palavra mais importante ou palavras mais importantes. No caso do sujeito simples, ele é simples quando é composto por apenas um núcleo. Uma única palavra, um grupo de palavras que funciona como um único termo, como em o sol brilha. Então o sujeito vai ser aquele que a oração diz algo sobre. Eu vou fazer aquela perguntinha clássica, quem brilha? O sol. Se o sol é quem brilha, nós temos aqui o nosso sujeito. Identifiquei o sujeito. Eu tenho duas palavras que compõem ele, o e sol. Qual é a palavra mais importante? Aquela sem o qual o sujeito não funciona, é sol. É só uma palavra. Sendo só uma palavra, eu tenho aqui o nosso sujeito simples. Muita atenção para isso aqui, perfeito? O texto das tecnologias digitais é um sujeito simples. A gente tem aí tecnologias digitais são. Então, as tecnologias digitais, temos aí tecnologias, que é uma palavra mais importante, vai ser o nosso núcleo. E o sujeito composto, quando é formado por mais de um núcleo, como em Maria e Pedro possuem redes sociais. Quem possui redes sociais? Maria e Pedro. Quantas palavras vão compor aqui o nosso sujeito? 3 palavras. Maria e Pedro. Muita atenção para isso. Quem possui redes sociais? Aí nós vamos buscar o nosso núcleo do sujeito, as palavras mais importantes. Maria, Pedro. Não dá para eliminar nenhuma dessas duas palavras. Nem Maria e nem Pedro. Portanto, como eu não consigo eliminar nem Maria nem Pedro, eu vou ter aqui o sujeito composto, porque eu tenho mais de um núcleo. Perfeito? Muito importante vocês se atentarem para isso aí. E o sujeito oculto ou elíptico, às vezes o sujeito não é explicitamente mencionado. Se ele não é explicitamente mencionado na frase, ele pode ser inferido pelo contexto, eu vou ter a caracterização do sujeito oculto. Ou seja, eu tenho um sujeito, eu consigo reconhecê-lo, mas ele não aparece escrito. É comum imperativos, frases que o sujeito já foi mencionado anteriormente, olha lá. Por exemplo, a gente tem aí, larguei as redes sociais por um tempo. Pergunta, quem largou as redes sociais por um tempo? Por conta do verbo larguei?
eu consigo compreender que foi eu. Eu larguei. Mas eu está escrito? Não, não está escrito. Mas eu consigo reconhecer. E se eu consigo reconhecer, é porque há o sujeito. Ele só está oculto na nossa oração. Então, sujeito oculto ou sujeito elíptico é caracterizado justamente por ele estar lá. Eu consigo reconhecer, mas não está escrito. Então, ele vai ser considerado um sujeito oculto. E o indeterminado, olha lá, eu tenho verbos que estão flexionados na terceira pessoa do plural, eles, ou na terceira pessoa do singular, ele ou ela. E aí eles vão estar acompanhados dessa partícula bem aqui, ó. Justamente na nossa precisa-se de funcionários. Precisa, ele precisa, terceira pessoa, só que está vindo acompanhado aqui da partícula C. Vindo acompanhado da partícula C, precisa de funcionários, eu tenho uma caracterização do sujeito indeterminado. Viu a partícula C? Desconfia que pode ser sujeito indeterminado, tá bom? Não vai ser sempre, mas é importante que a gente consiga compreender que provavelmente será. E o sujeito inexistente, bem facinho, que é a nossa oração sem sujeito, em algumas frases, especialmente em construções com verbos impessoais, não há um sujeito específico. Por exemplo, na frase, é necessário também destacar a importância do equilíbrio entre o tempo gasto nas telas e outras atividades. Não há. A gente tem aqui o mas ele está aqui impessoal, não está se referindo a absolutamente ninguém. É necessário também destacar a importância do equilíbrio entre o tempo gasto nas telas e outras atividades. Não há um sujeito específico, apenas a necessidade de destacar a importância. Tem essa informação, mas não tem o nosso sujeito. Lembrando aí que também sujeito inexistente e oração sem sujeito são verbos de fenômenos da natureza. Choveu ontem. E aí? Choveu ontem. A gente tem aqui uma oração sem sujeito. O que choveu? A chuva? Não, aqui não está dizendo de uma forma poética a chuva choveu. Só está dizendo choveu ontem, fenômeno da natureza. Sendo um fenômeno da natureza, eu também tenho um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito. Passamos aí para o predicado. O predicado é o termo da oração que contém as informações sobre o sujeito. Então, o sujeito é sobre o qual a oração diz algo. O predicado é esse algo. Perfeito? Ele contém as informações sobre o sujeito. O predicado, por exemplo, as tecnologias digitais estão cada vez mais presentes em nosso dia a dia. Eu tenho aqui tecnologias digitais como meu sujeito e eu digo alguma coisa sobre esse sujeito. Estão cada vez mais presentes em nosso dia a dia. É algo que se diz sobre o sujeito, as tecnologias digitais. Então eu tenho essa referência explícita ao meu sujeito que eu vou chamar de predicado. Muita atenção para essa palavrinha. São dois termos que nós estamos vendo aqui. O sujeito e o predicado. A gente vai chamar de termos essenciais da oração. Identifiquei os termos essenciais da oração sujeito e predicado, eu sei que o sujeito pode ter vários tipos: simples, composto, elíptico, inexistente, indeterminado. Aí eu vou partir para o predicado. Identifiquei o predicado, eu também tenho tipos de predicado. Como o predicado nominal, que indica o estado, a condição ou a qualidade do sujeito. É uma informação sobre o sujeito, mas não é o sujeito executando alguma ação ou tendo alguma ação executada sobre si. Apresenta verbo de ligação, importante essa informação, que é aquele verbo que não é um verbo nocional, não é um verbo de ação. Ele é um verbo que vai estar ligando o meu sujeito ao meu predicado, que é uma qualidade dele, que é algum aspecto, perfeito? Então olha lá, o computador era incrível. Vou identificar o meu verbo, era. Quem era incrível? O meu sujeito, o computador. O que se diz sobre esse sujeito? Que ele era incrível. Então eu tenho o meu sujeito e eu tenho aqui o meu predicado, que também inclui o verbo. Então, sujeito, o computador, predicado era incrível, e o tipo de predicado eu vou chamar ele de predicado nominal, porque o computador não está executando ação nenhuma. Eu estou utilizando um predicativo do sujeito, uma característica, para definir o que é esse sujeito. A partir disso, eu tenho um predicado
nominal. Muito atentos para isso aí. O predicado verbal, sim, indica uma ação que o sujeito praticou ou que foi praticada sobre ele, no caso de verbos na voz de orações na voz passiva. Uma oração sem sujeito também pode conter um predicado verbal. Então, choveu muito ontem, toda a oração é um predicado. E eu tenho uma ação, porque choveu. Eu só não tenho um sujeito. Muito atentos para isso aí. Então, o núcleo é o verbo transitivo direto ou transitivo direto. Então, o núcleo desse meu predicado vai ser justamente a minha ação. Ferramentas de inteligência artificial facilitam a automação de processos industriais. Vamos de novo para o nosso processo. Identifiquei o meu verbo. Facilita. Vou identificar o meu predicado. Quem facilita a automação de processos industriais? O predicado faz parte da pergunta. E ele vai me levar a compreender quem é o sujeito. Tudo isso aqui. Ferramentas de inteligência artificial. Identifiquei meu sujeito, ferramentas de inteligência artificial. Identifiquei meu predicado, facilitam a automação de processos industriais. Vi que o meu verbo, que está aqui circulado, é uma ação, um predicado verbal. Então, olha aí, separadinho para vocês. Sujeito, ferramenta de inteligência artificial. Predicado, facilita a automação de processos industriais. E o tipo de predicado é o tipo verbal. Nosso último tipo de predicado é o predicado verbo nominal. Possui uma ação e um estado ao mesmo tempo. Então, ele vai apresentar verbos transitivos ou intransitivos e seus núcleos são o verbo e o predicado do sujeito ou do objeto. Tem aqui a frase: a criança nasceu feliz. Bora lá para o nosso processo. Nasceu, identifiquei meu verbo. Quem nasceu feliz? A criança, identifiquei o meu sujeito. A criança nasceu feliz, se disse alguma coisa sobre esse sujeito é o predicado. E o próximo passo é identificar o tipo desse predicado. Aqui a gente vai seguir aquele processo que nós temos tanto uma informação que é uma qualidade do sujeito, quanto uma ação que esse sujeito executou. Então essas duas informações ficam assim divididas. A criança nasceu, e aí nós temos uma ação, e a criança estava feliz. Eu tenho a qualidade do sujeito. Identifiquei, então, que nós temos tanto uma qualidade quanto uma ação. Ao identificar isso aí, eu tenho a caracterização de um predicado verbo nominal. Então, perfeito. Nosso segundo tópico aqui, nós falamos sobre sujeitos e falamos sobre predicados, que nós vamos chamar de termos essenciais da oração. Lembrando que os sujeitos eles vão ser divididos em vários tipos. Eles podem ser sujeitos simples, se tiverem só um núcleo, sujeito composto, se forem com mais de um núcleo, sujeitos elípticos ou ocultos, se eles estiverem lá, mas não estiverem explícitos, sujeitos indeterminados, no caso de verbos na terceira pessoa do singular e plural acompanhados da partícula ser, e a oração sem sujeito, no caso de verbos que temos fenômenos da natureza, principalmente. E os predicados verbais, nominais e verbonominais, que dependem se eles são verbos de ação, se eles são verbos de ligação, ou se nós temos mais de uma informação explícita na nossa oração. Perfeito? Então, como não há nada mais a ser explicado, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Fiquem bem, bons estudos e até a próxima.